Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para falar de Deus e que nem eu tinha prometido estudar à tarde, Jetro, vamos ver o que Deus quer mostrar para nós na Bíblia, tá bom? Ainda no livro de Êxodo, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um estudo das tuas santas palavras, que a tua graça e a tua misericórdia sejam estendidas sobre nós. Derrama sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo, Senhor, nos ajudando neste momento, ao abrir tuas santas palavras. Que o Espírito Santo fale por nós e nos ajude a compreender o que o Senhor quer que nós façamos e o que o Senhor quer que nós entendamos para a nossa vida no dia de hoje. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor derramou sobre nossas casas, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, queridos. Nós estudamos de manhã, um estudo que foi feito de manhã, a água da rocha, e agora Jetro, A Bíblia diz que ele era, Jetro, sacerdote de Deus em Midian. Amados, nós encontramos fora da Bíblia aí, fora da Bíblia, nós encontramos aí, desculpa aí que eu falei fora da Bíblia, mas não é fora da Bíblia, desculpa, perdão. Nós encontramos aí fora da tribo de Levi, porque só a tribo de Levi, que era sacerdotal, e nós encontramos na Bíblia, fora da tribo de Levi, Deus tinha 2 sacerdotes, tá? 2 sacerdotes. O primeiro era Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, que nunca foi da tribo de Levi, porque Levi não existia ainda. Não existia a tribo de Levi ainda, no tempo de Melquisedeque. E a Bíblia fala que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia fala para nós. E o segundo era Jetro, sogro de Moisés, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Tudo isso bem antes da tribo de Levi. Levi nem existia ainda, tá? Queridos, Jetro, sogro de Moisés aí, quando Moisés fugiu do Egito para o deserto, ele encontrou ali a família de Jetro, que nós já falamos no outro estudo. Foi Deus que conduziu Moisés, encontrando ali uma família que o abrigou e se casou com Zípora, filha de Jetro. Moisés casou com Zípora. E Moisés foi orientado por Jetro, que não foi só um conselheiro de Moisés. Jetro não só foi um conselheiro de Moisés, foi muito mais que isso. Foi como um pai para ele, tá? Jetro era também chamado, de Heber, em Êxodo 2:18, Êxodo 2, capítulo 2:18, vamos ver aqui, está escrito assim, Tendo elas, Êxodo 2, Tendo elas voltado a Reuel, eu falei errado, tá? Reuel. Jetro também era chamado de Reuel, tá? Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou, por que vieste hoje mais cedo? Então ela conta toda a história aqui de Moisés, que elas encontraram as filhas dele, Então ele era chamado de Reuel. Eu escrevi errado, tá bom? Me perdoa, tá bom? E ele, filho de Zípora ali, era chamado de Reuel, Moisés, orientado ali
por Jetro, que não foi só um conselheiro, que nem eu falei, foi como o pai dele. Jetro não foi só um conselheiro, mas um verdadeiro pai para Moisés. Essa que é a verdade, tá? E ele era Reuel, tá? Eu escrevi Revel, mas é Reuel, tá? Êxodo capítulo 2, 18. Jetro trouxe com ele a esposa, né? Junto quando ele veio para encontrar Moisés, ele trouxe a sua esposa a Moisés, Zípora, né? E com ele, né? Ali o seu sogro trouxe com ele a sua esposa, que era a filha dele, que era a mulher de Moisés, e seus 2 filhos ao encontro dele, tá? Gerson e Eliezer, tá? Eliezer, que eram os filhos de Moisés. Quando Moisés viu que eles estavam chegando, saiu para recebê-los. Está em Êxodo capítulo 18, versículo 1. Queridos, nós sabemos que Jetro era da descendência. Jetro era da descendência de Abraão, tá? Através de Quetura. Por que Quetura? Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, tá? Então, depois que a mulher de Abraão morreu, Abraão se casou com uma mulher chamada Quetura, tá? E teve muitos filhos, tá? E Jetro era descendente de Abraão. Por quê? Ele era descendente de um dos filhos de Quetura. Deu para você entender? Então, ele era descendente de uns filhos de Quetura. E nós vemos que o povo precisava de também um líder, quando nós lemos a lição, tá? Então, aqui, né, queridos, Jetro era da descendência de Abraão através de Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, que teve muitos filhos, e Jetro era descendente de Abraão, porque ele era um descendente de um dos filhos de Quetura, tá? Por isso que ele era sacerdote, viu? Nós vemos que, também na lição, que o povo precisava de um líder bem mais próximo, tá? E o sogro de Moisés, Jetro, usado por Deus, aconselhou a Moisés dividir o povo. Era muita carga para Moisés, o povo. Então, Moisés estava ali, né, instruindo o povo, e Jetro achou tudo errado que ele estava fazendo, e aconselhou ele dividir. Arrumar líderes para dividir o povo, para não ficar uma carga muito pesada para ele. E aquele líder de cada povo que Moisés escolheu, eles resolviam os pequenos problemas. E os problemas mais difíceis, né, e mais pesados, eles traziam a Moisés. Então Moisés teve mais fôlego, né, para respirar um pouco. Tá? E tudo isso foi usado por Deus. Jetro foi usado por Deus. Ele era sacerdote, tá? De Deus. E aconselhou a Moisés dividir o povo, cada um tivesse um líder, para aliviar a carga de Moisés. Moisés, humildemente, tá? Aceitou o conselho do seu sogro e dividiu o povo em grupos de 1000, que nem Jetro falou, né? Grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. E colocou líderes para resolver casos pequenos. E somente casos grandes e difíceis, né, seriam trazidos até Moisés para resolver. E Moisés, humilde, que poderia falar que não aceitava, que estava tudo bem, que Deus estava do lado dele, mas ele aceitou o conselho do seu sogro. Tá? Jetro foi muito importante nos conselhos para Moisés, dizendo que tipo de pessoas
ele deveria escolher como primeiras pessoas ali, né? Como os líderes, que tivesse amor a Deus, incondicional, né? Que temesse a Deus, esse era o primeiro requisito que Jétro deu para Moisés. E o segundo, que fosse confiáveis, né? E o terceiro, que odiasse ganhos desonestos. Assim Moisés fez. E foi uma bênção na vida de Moisés. Ou seja, as pessoas deviam ter caráter, Jétro falou. Então Moisés aceitou o sábio conselho de Jétro, seu sogro, um sacerdote. Meu irmão, Moisés poderia, que nem eu falei para vocês, ter ignorado tudo isso que o seu sogro falou. E até desprezado os conselhos do seu sogro. Tá? E dito para ele que Deus estava com ele e não precisava de nada. Mas Moisés foi muito humilde em aceitar os conselhos do sogro. Todos nós precisamos de conselhos, sabia, meu irmão? Sabia, minha querida irmã? Todos nós precisamos de conselho de alguém. Deus usa pessoas para nos aconselhar, assim como fez com Jétro para aconselhar o seu servo Moisés. Tá? Conselheiros sábios. Deus usa conselheiros sábios, tá? Dado por Deus. E nós precisamos ser bem humildes, que nem Moisés foi, para aceitar os conselhos daqueles que são enviados por Deus. E pode ser, sabe o quê? Um pastor, um ancião da igreja, tá? Um grande amigo seu, tá? Em que você confia. Nós precisamos ser humilde para aceitar. Deus envia pessoas qualificadas. Que bom, né? Que nós temos amigos que Deus envia para nós, né? Que bom nós ser amigo do que são amigos de Deus também. Que bom. Muito bom isso. Nós ser amigos daquelas pessoas que são amigos de Deus também. Você se sente mais confiável, né? E você aceita conselhos, sim. Você entende, queridos? Olha, Jétro. Poderia ficar falando de Jétro aqui muitas coisas, né? Mas nós temos que falar resumido, né? E o que Jétro fez, né? Um sacerdote que muitas pessoas não sabem que era antes da tribo de Levi, assim como Melquisedeque também, né? Sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que era patriarca ainda, contemporâneo de Abraão, Melquisedeque, né? Muito bem. O estudo de amanhã, o pão, a água da vida. Pão, a água da vida. O pão e a água da vida. Vamos ver, o pão e a água da vida. Claro que o pão e a água da vida é Jesus, né, meu irmão? Mas nós temos que entender mais sobre isso, tá bom? É amanhã. Que Deus tome conta de você, que o amor de Jesus Cristo seja derramado sobre você e sua família, tá bom? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos junto. Mais uma vez aí, forte, firme, agarrado e misturado, né? Nos caminhos do nosso Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor e até amanhã.